Há poucos dias eu escrevi um texto sobre como começar a transformação digital em um clube, começando pelo que eu acho que faz mais sentido nesse momento 2019, pelo que traz receita, pelo que traz lucro. Algumas pessoas me procuraram perguntando sobre algumas coisas, sobre alguns pontos que eu coloquei por lá, e eu resolvi gravar esse vídeo por aqui para outras pessoas que não me perguntaram. Enfim, vou trazer, na verdade, algumas ideias complementares buscando fazer a mesma coisa, me manter no simples, no que é fácil de fazer, sem entrar em nada técnico, sem colocar jargões, enfim. Primeira coisa muito importante que eu quero te falar, pensando aqui qual é o nosso objetivo, fazer com que o clube de futebol traga mais receita usando o que tem na internet de tecnologia disponível, fácil, rápido para todo mundo. E que eu vejo que os clubes não vêm fazendo nos últimos anos, na verdade, nos últimos tempos. Várias empresas vêm fazendo, de vários segmentos, e o futebol ainda está um pouquinho atrasado nisso. Então, a primeira coisa que eu já coloquei por lá e eu vou colocar de uma outra forma por aqui é o seguinte: simplifica o negócio todo. O tempo todo busque simplificar. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos meus 19, 20 anos dentro de clubes. Toda vez que eu compliquei alguma coisa, eu aprendi que eu deveria simplificar para que aquilo fizesse mais sentido, para que fosse usado. E agora você vai pensar lá no seu cliente, no torcedor que vai comprar um plano de sócio torcedor. Então, sabe o que você faz por aí? Vamos pegar uma ideia, a ideia é maluca, mas é bem por aí, bem por aí. Pega a avó da sua tia, coloca na frente de um computador melhor. Dá dá um celular na mão dela, não responde nada, só observa e pede: assina o meu plano de sócio torcedor, compra o meu plano. Fica olhando, vai anotando tudo que acontece, vai observando o que ela tem de dúvida, vai entendendo onde é que ela está parando. A dica principal aqui é o seguinte: faça com que seja o mais fácil possível. Aí você pode me perguntar uma coisa, e se não perguntar, vale a pena deixar a dica. Mas existem pessoas diferentes, com perfis diferentes, que agem de maneiras diferentes. E é óbvio, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas é natural. E aí, no momento desse, o que você deve fazer? Sabe o que você deve fazer? Sabe o que você pode fazer? Não deve fazer nada, mas sabe o que você pode fazer? Pensando que existe um tipo de pessoa, por exemplo, que é mais analítico, que gosta de informação, que gosta de ter argumentos, que gosta de gráficos, de números. Aquela pessoa, de repente, pode ter uma página que explica ao seu sócio torcedor os benefícios dele de um jeito mais propício, mais adequado para essa pessoa que é analítica, que gosta dos números, que gosta dos gráficos, que gosta dos dados, que gosta de mais informação. E a pessoa que é mais direta, ou na verdade a pessoa que já até tomou aquela decisão, que ela não quer ter complicação. Sabe o que você faz? Cria uma cópia. E vai ter outro tipo de perfil, na verdade outros perfis, alguns outros. Cria uma cópia dessa página e coloca para essa pessoa. Na verdade, coloca para essa pessoa, daqui a pouco eu vou te passar, vai fazer mais sentido quando a gente colocar a etapa 2 desse negócio todo. Mas clica lá, copiar página, e você tira tudo aquilo que está ali feito para o analítico, feito para a pessoa que quer mais informação, deixa uma página mais direta, mais específica. Enfim, tem muito mais para falar sobre isso, mas não vai dar tempo desse vídeo. Etapa número 1, simplifica. Coloca alguém. Não quer colocar a avó da sua tia? Pega um torcedor médio. Qual é a ideia aqui? Exatamente essa. Que o torcedor ali na média, que está ali na média, que está no meio, ele consiga de um jeito fácil, de um jeito rápido, de um jeito que não traga complicação, que não gere dúvida. E a ideia principal que está por trás disso aqui é o seguinte: não faça a pessoa pensar. Se tiver algum local que está gerando alguma dúvida, simplifica aquilo. Vamos para a etapa número 2. Medir. O que eu quero dizer com medir? Existem várias coisas aí pela internet que eu tenho certeza que você conhece, que eles disponibilizam para a gente já há um bom tempo alguns pequenos códigos de monitoramento. Prometi que não ia entrar em nada técnico por aqui, então o ponto aqui é só o seguinte: só pede ali para a sua equipe da tecnologia, para o seu cara da tecnologia, para colocar o código de monitoramento. Se não souber o que é isso, é fácil. Google explica.
O próprio Google tem um código de monitoramento, o Facebook tem código de monitoramento, o LinkedIn tem código de monitoramento. Você vai usar para monitorar as pessoas, ou os perfis de pessoas, os grupos de pessoas, os comportamentos dessas pessoas ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo dos segundos em que ela passa no seu site. Ela procurou alguma coisa no Google, ela clicou, ela chegou lá em uma determinada página, ela clicou para ver um sócio torcedor, para ver os seus planos. Ela foi lá para uma outra página que está aqui, que tem os diferentes planos. Ela clicou em determinado plano. Ela começou a ler. Você tem que medir, você tem que entender quais são os grupos de pessoas que têm diferentes comportamentos. Esse que fez isso que eu acabei de te falar, foi lá, fez uma busca no Google, clicou, chegou em determinado plano, ou aquele que de repente estava navegando no site ou vendo um vídeo em algum outro local que chamou a atenção, clicou, chegou até lá, foi até um determinado momento e não fechou, não assinou, não comprou. Talvez ela realmente não queira, talvez ela queira e tenha nesse momento alguma objeção. E aí o seu papel é exatamente o de quebrar essa objeção. E aí você vai lá para a etapa número 3. Volte para essa pessoa. Volte. O que eu quero dizer não, com volte para essa pessoa? Eu quero dizer o seguinte. As pessoas, normalmente, muitas vezes pelo menos, elas não compram naquele primeiro contato. Elas compram nem no segundo nem no terceiro. Às vezes lá no sétimo, no décimo, no vigésimo, não sei. Mas eu quero te falar aqui é o seguinte, eu vou chutar um número. Volta 7 vezes para essa pessoa. Mas faz. Volta 7, volta 10, volta 5, volta 2. Testa como é que se volta para essa pessoa, né? Como é que se volta? Se você não fizer a etapa 2, você não vai conseguir fazer essa etapa 3 de um jeito que faça sentido ou que aumente a sua chance de ter resultado. Lembrando que qual é o resultado aqui? Aumentar o número de planos de sócio torcedor vendido. Nesse exemplo que eu estou mostrando, e eu acho que é o exemplo que faz mais sentido, faz até mais sentido do que vender ingresso. Apesar de deixar a dica aqui que vale muito para vender ingresso isso também. Mas enfim, vamos ficar nesse exemplo. Acabei de falar que as pessoas têm perfis diferentes e elas têm motivos diferentes para não ter fechado aquela compra naquele momento. Você vai voltar para essa pessoa onde? Você vai voltar para essa pessoa enquanto ela estiver lá dentro do Facebook, quando ela estiver no LinkedIn, quando ela estiver no Instagram, quando ela estiver vendo os stories, quando ela estiver de repente ali num app de um celular, quando ela estiver até num game do celular, quando ela estiver fazendo uma busca no Google, quando ela estiver no e-mail, enfim. Você consegue voltar para pessoas, inclusive, e é o que faz sentido, levando mensagens diferentes, pensando nos perfis diferentes de pessoas, pensando naquele perfil de pessoa, por exemplo, lá o mais analítico que eu acabei de falar, que quer mais informação, ou naquela pessoa que de repente está mais ali quebrada financeiramente, você vai demonstrar para ela que ela pode pagar de um jeito facilitado ou que ela vai ter uma vantagem, que ela vai ter benefícios com os parceiros do clube, tendo descontos, que vai fazer com que ela acabe gastando ao longo do tempo menos dinheiro e não mais dinheiro. Você pode chegar de um jeito diferente para a pessoa que de repente está ali, quer, mas não confia tanto. Ela gostaria de ter um pouco mais de transparência, ela gostaria de ter mais credibilidade, de que gostaria de ver a credibilidade. Você vai chegar com uma mensagem diferente, com um vídeo diferente, com uma imagem diferente. Enfim, você volta para as pessoas com mensagens diferentes, pensando nos perfis diferentes. E mais do que isso, se você prestou atenção no que eu falei agora, na etapa anterior, você sabe, lembra lá, que a pessoa procurou aqui no Google, ela clicou em algum local, de repente ela foi para uma página, e ela clicou, ela foi até um determinado momento, você sabe até onde ela foi. Você vai ter condições de chegar para ela com uma mensagem, com algo dentro do contexto, baseado no que você identificou que ela fez ou que ela deixou de fazer por aqui. Algumas pessoas simplesmente deixam de colocar o cartão de crédito, ou algumas até colocam o cartão de crédito e o cartão na hora não passa, ou ela vai fazer outra coisa, ou ela vai gerar um boleto, enfim. Enfim, tem muita coisa por aí. Eu quero deixar esse vídeo mais direto. Quarto ponto. Quarto ponto, na verdade a quarta etapa não é exatamente uma etapa. A quarta etapa ela deve estar presente o tempo todo. A quarta etapa é o seguinte: monitore, persiga, tenha atenção o tempo todo, por isso não é uma etapa, o tempo todo, nos seus números. O que são os seus números? Nos seus custos. Custo. Você, para voltar para a pessoa de um jeito eficaz, de um jeito eficiente, de um jeito que faça sentido e que traga resultado,
você vai investir. Pô, mas então tem que colocar dinheiro? Óbvio, tem que colocar dinheiro que retorna. O dinheiro que você coloca aqui tem que retornar além do dinheiro que você colocou. E por isso a importância dessa etapa, e como eu disse, não é uma etapa, é um processo contínuo, de identificar quais são os seus custos, como é que estão, como é que está, o que está acontecendo na verdade com esses seus, com esse investimento, vamos lá, coloquei desse lado, como é que ele está retornando cada R$ 1.000 de investimento, precisa retornar pelo menos, no mínimo, naturalmente, mais R$ 1.000. E aí eu tenho uma notícia boa para você. Isso tudo que eu estou te falando, que eu estou trazendo de um jeito aqui superficial e simples, na verdade funciona muito bem para produtos de venda única. O que é um produto de venda única? Uma camisa, por exemplo. Agora, quando se fala de um plano de recorrência, como é um plano de sócio-torcedor, isso tem ainda mais vantagens. Por quê? Porque você vai, nesse momento de olhar os seus números, você vai identificar o tempo médio, por exemplo, que um torcedor fica pensando ali no momento do seu clube, porque isso varia muito. Se o clube está no momento de uma... Tá entrando em uma competição importante, ou ele já está saindo, ou acabou de sair de uma competição importante, isso traz reflexos positivos ou negativos, e você vai saber identificar, desde que você tenha informação anterior, enfim. Se não tiver, você vai identificar o lucro médio que você vai ter com aquele torcedor. Obviamente, você vai trabalhar para manter aquele cara, e isso é outro assunto para outra hora também, mas o seu lucro, ele sempre vai ser maior do que numa venda única. E o que você vai ter que fazer? Você tem que investir menos do que o seu lucro médio para fazer cada venda, para trazer cada nova pessoa e, enfim, trazendo um pouco mais de ideias ou algumas novas ideias, complementando o texto que eu coloquei por lá. Vou dar um jeito de fazer alguma, de trazer alguma outra ideia de repente em algum outro momento, talvez me aprofundando um pouco em cada ponto. Mas eu espero que eu tenha deixado pelo menos um caminho, ou um pouco mais desse caminho, que todos os clubes podem fazer. Podem e devem. Se não está fazendo ainda, demorou, começa, faz, erra cedo, erra o quanto antes e vai melhorando. Tenho certeza absoluta que isso vai começar uma transformação incrível aí dentro do seu clube.